Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, tudo se concretizou após a agitação ocorrida no século XIX, né? E depois também tivemos a unificação da Itália e a Alemanha, e com isso vamos ver um pouco sobre a expansão industrial na Europa e as novas teorias científicas, né? Quais foram os desdobramentos, né, da industrialização na Europa no século XIX. Então, isso que a gente vai entender um pouco, né, dessas condições socioeconômicas, né, ocorridas na Europa a partir daí do longo século XIX, ou seja, a Revolução Industrial se expandiu pelo continente europeu, que é isso que a gente vai ver, essa questão da urbanização, né, e o desenvolvimento dessas teorias científicas, né, ocorrida na expansão industrial, né, na Europa do século XIX. Então, as condições socioeconômicas da Europa. Então, tudo ocorreu ao longo do processo do século XIX, né? A Revolução Industrial se expandiu pela Europa e intensificou a urbanização e a instalação de novas fábricas. Com isso, veio o crescimento da industrialização que ligou a expansão comercial da livre concorrência e marca típica do liberalismo econômico, né? A partir daí desse liberalismo econômico que deu início, né, o desenvolvimento, né, de grandes realmente indústrias, e a partir dessas grandes indústrias começou essa urbanização e a intensificação dessas fábricas instaladas, né, em vários países, né, na Europa no século XIX. As cidades industriais tornaram-se super povoadas e marcadas assim pelos contrastes, né, entre a rica burguesia e a pobreza do operariado. Com isso, né, visando esse desenvolvimento técnico-científico, a produção maciça de bens e consumo começaram a contribuição para a melhoria de facilitar, né, as questões dos afazeres, né, do dia a dia, dando assim, mesmo beneficiando, né, apenas a pequena parcela da população, que seria a rica burguesia, né, a conquista que geram realmente uma visão positiva das elites sobre a ciência e a tecnologia. Com isso, também no século XIX, com essa revolução industrial que se expandiu, intensificou, teve as grandes fábricas que geraram menos postos de trabalho, que seria a produção artesanal, continuou observando também a maior parte da mão de obra era o que? Questão de mão de obra urbana. Né? Com tudo isso, apesar desse contraste de desenvolvimento técnico-científico, a produção maciça de bens e consumo no período, mesmo assim que beneficiava uma pequena parcela da população, contribuiu também de certa forma para o que? A melhoria e facilitar, né, a questão dos afazeres, né, do dia a dia. Essa conquista, né, materiais favoreceram o quê? Visão positiva das elites europeias em relação, né, à ciência e à tecnologia, dando assim as condições socioeconômicas, né, da Europa, daquele primeiro contraste, né, no século XIX. E a valorização do mundo técnico-científico se deu assim, né? As exposições universais, os grandes eventos de celebração de desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a Revolução Industrial se expandir. A questão pioneira da industrialização na Inglaterra, que foi sede, né, que sediou a primeira exposição universal, realizada em 1851 no Palácio Cristal, em Londres. O evento recebeu mais de 6 milhões de visitantes. A partir daí, esse desdobramento e essas exposições exibidas, né, com a questão da comercialização de variados produtos de agricultura e de metalúrgica e também das artes plásticas, começou a inovar. E com essa inovação, novos instrumentos científicos, materiais didáticos e sendo utilizados em maneira geral. Essas exposições buscavam demonstrar o triunfo do capitalismo que estava se desenvolvendo, né? Ou seja, o pré-capitalismo da área da questão da civilização europeia, mas também ocultava as condições, né, péssimas condições do trabalho dos operários. Ou seja, os primeiros momentos da Revolução Industrial visava só a produção em massa, mas a mão de obra operária estava realmente péssima, porque não tinha uma capacitação para ele se manter, né, a questão do trabalho. Com isso, com essa visão, futuramente, como ocorreu mesmo, teve essas grandes rebeliões, ou seja, grandes greves, né, por conta dessas condições péssimas de trabalho dos operários.
Também partiu a questão da razão versus a fé. A ciência chegou à tecnologia, mas com o desenvolvimento da mentalidade científica, procurou se explicar sobre os fenômenos da natureza e originando assim a vida sem precisar dos textos realmente ligados aos instrumentos bíblicos. A partir do século XIX, houve uma questão, aumento progressivo, né, da secularização da sociedade, com menor influência política das igrejas, que foi até aí que teve a separação da igreja, que era realmente uma comunidade que se intensificava politicamente, socialmente nas comunidades, mas com o surgimento da ciência começou a separação da igreja com a política, e a partir daí os estados se unificando, tendo mais força, né, dos países, e as principais teorias sobre a origem da vida começou a surgir, que foi a questão da ciência. Com isso teve alguma realmente impasse, né, entre a razão e a fé, né? A teoria da evolução das espécies por uso, né, do desuso, ou seja, difundida por Lamarck em 1744 a 1824, né? O órgão mais utilizado pelo ser vivo tende a ser realmente desenvolver, o menos usado tende a ser realmente ser atrofiado, que é isso que foi a teoria de Lamarck. Então, ou seja, o mais forte sobrevive, o mais fraco realmente ia desaparecer. Seus descendentes herdariam as características dos órgãos desenvolvidos e os atrofiados ou atrofiados. Com tudo isso, também tivemos a teoria da seleção natural. De quem? Charles Darwin, gente. Foi defendida por Charles Darwin em 1809 a 1882, inspirada, né, por Alfred Russel Wallace em 1823 a 1913. Então, esse grupo de pesquisadores científicos que se adaptava melhor no ambiente por conta de certas determinadas características que mais chances sobrevivia e de deixar realmente descendentes, que foi a questão da seleção natural, foi isso, que os mais fortes tinha de realmente sobreviver e os mais fracos tinha de desaparecer, nessa teoria de seleção natural de Charles Darwin, inspirada por Russell, né? Até então começou aí a ciência, né, sobrepondo sobre a questão da fé. Então, as ideias do darwinismo social, Charles Darwin, né? Com isso, tivemos outros que acompanharam as ideias, né, de Charles Darwin, como o Bert Space, né, 1820 a 1903, que defendia que os seres humanos são naturalmente desiguais e competem aí entre si para que sobreviver, que é a disputa do poder. Segundo essa ideia, o mais forte progredia na vida e o mais fraco explica a pobreza, que é isso que realmente Space falava. As ideias de um pseudônimo científico promovia realmente a divisão racial dos povos entre superiores, que seriam arianos, europeus, e os inferiores, que seriam judeus, negros, indígenas, americanos, entre outros, que isso que é a intensificação dessa ideia, né, de Space quando ele fala sobre a questão dos mais fortes e os mais fracos, que seriam os pobres, né? E Eugênia, né, que também falou sobre a questão do racismo naquele momento, em 1883, criada por a Francis Galton, a teoria buscava justificar o racismo científico, ou seja, criou uma raça humana superior. Ao longo do século XX, ela levou, né, a programas de esterilização dos Estados Unidos e ao extermínio de milhões de pessoas na Alemanha nazista em 1933 a 1945. Já no Brasil, Império, gente, no início da República, os intelectuais defendiam a miscigenação, ou seja, de índios e negros com europeus brancos para solucionar a questão da dificuldade socioeconômica que estava ocorrendo. Na atualidade, apesar das pesquisas comprovar a existência apenas de uma raça humana, o racismo ainda é uma realidade concreta no nosso país. Infelizmente, não só no nosso país, como também em outros países, né, o racismo, né, prevalece. Infelizmente, ainda tem pessoas com essas ideias ainda, né, dizendo que o racismo, né, por conta da questão da inferioridade. Então,
Isso foi a grande parcela da expansão industrial europeia, né? Surgindo aí também algumas ideias científicas, né? Fazendo essa operação da igreja política, né? E a partir daí, nessa surgimento dessas ideias teóricas científicas, vimos, né, a questão do surgimento do darwinismo, a seleção natural, Lamarck também, né, esse grande pesquisador que também começou a fazer a questão dessa inferioridade e a superioridade, e a questão do racismo, né, pela questão da separação pelas raças, né? E aí a gente percebemos como a questão desse tipo de objetividade começou a surgir a partir do século, né, XIX, né, com o avanço, né, do capitalismo industrial pela expansão, né, da Europa e surgindo até hoje essa separação realmente de raças. Infelizmente ocorre até hoje na nossa sociedade. Então fique com Deus com essa grande palavra entre céu e a terra.